uns 7 anos, mais ou menos, né? Desde 2017. Fizemos alguns trabalhos juntos. E o foco desse ano, agora em janeiro, é o lançamento do livro em parceria com uma música do César, que é a música Quem é Você? Que esta música tem tudo a ver com o contexto do livro, né? Foi, assim, algo muito sincrônico, como sempre é, né? Esse trabalho que a gente tem feito já há algum tempo, e a gente vai falar sobre isso hoje, que é um dos temas que a gente trata no livro, que é sobre a música, não só nas escolas, mas no nosso contexto do dia a dia. E o César, ele já fez alguns trabalhos, alguns projetos, tanto com crianças pequenas como jovens, né? Acho que do 6º ao 9º ano, ou era ensino médio também, não me recordo direito. Crianças que estavam envolvidas com drogas, né? Então, ele fez um projeto muito bacana com essas crianças, envolvendo a música, e é isso que ele vai contar para a gente aqui hoje. Então, agora, o César vai contar um pouquinho para a gente aí da experiência dele. Poxa, Grécia, boa noite para você. E obrigado aí ao Marcos, né, que está dando toda a assessoria aí, muita gratidão. Obrigado a todos, né, que estão acompanhando. Infelizmente tivemos que mudar aí, né, o link não deu certo. Espero que todos que estavam lá no outro link venham para esse e vamos conversar. Então, Grécia, para mim é uma honra muito grande poder estar falando novamente com você. A gente já fez muitas coisas, como você mesma citou, né? Inclusive, eu me lembrei agora também do que nós fizemos no YouTube. Antes aí, nós fizemos um quadro que foi bem legal, né? Eu pergunto de responde. De responde. E, então, inclusive, esses vídeos estão no seu canal e no meu canal também, né? O canal Grécia Santos e César Di. Pode procurar, eu pergunto de responde com César Di e Grécia. Tem bastante coisa legal lá. Eu estou à disposição, estou feliz de estar aqui e vamos ver o que eu consigo falar alguma coisa a respeito desse projeto que nós realizamos. E como eu disse a você, o Marcos vem aí depois, né? Com certeza uma pessoa muito bem preparada. Estou feliz de poder estar com ele aqui também. E eu vou esquentar aqui, Marcos, um pouquinho, para depois você fazer aí o coroamento. Que eu não possa estragar aqui a live. Muita gratidão por participar. É uma pena que o pessoal perdeu o link aqui, né? Eu estou preocupada com isso. Eu queria... Marcos, vê se você consegue pegar o link desta live e colocar na outra, para ver se o pessoal acompanha aqui. Mas vai ficar gravado e depois o pessoal vai poder assistir, né? Vai ficar gravado. Sem dúvida, sem dúvida. A gente pede desculpas pelo que aconteceu e depois todos vão assistir, com certeza. Então, deixa eu começar te fazendo uma pergunta aqui. O primeiro projeto que você fez foi com os jovens, depois foi que fez com as criancinhas, não foi isso? Foi. A experiência foi com os jovens primeiro, né? Sim, o projeto se chama Cantando Ideias, Despertando Consciências, e nós tivemos essa ideia no ano de 2009, já faz um tempinho, e fomos realizar a primeira edição, porque sempre, Grécia, eu fui muito procurado como artista por causa das minhas ideias, das letras das músicas, né, que traz alguma coisa assim um pouco mais diferente do mercado. Então, alguns professores me procuravam e pediam se podia falar sobre as minhas letras nas escolas, com os alunos, e eu, claro, né, ficava feliz, até que uma professora, que também era uma amiga, né, a Elisângela Moraes, de uma professora que dava aula nessa época num colégio no Jardim Jacira, em Itapecerica da Serra, e ela é uma professora muito especial, né? Ela tem, né, uma facilidade. Eu não sei se ela está dando aula ainda, mas eu sei que ela trabalha em escola, e não sei se ela está na direção agora, né? Mas ela sempre foi uma professora muito diferenciada, muito ligada a essa questão de olhar
muito cada aluno individualmente, apesar do sistema não permitir tanto isso, mas ela sempre fazia o que podia, né? Então ela se tornava, né, muito amiga de todos os seus alunos. E aí ela fez esse convite e aí nós decidimos que poderia fazer, primeiro, uma espécie de trabalho dentro da sala de aula, com os alunos, pegando as minhas letras, e depois, no final de tudo, e isso demorou, me parece que mais de mês, na verdade. Eu ia falar meses, mas eu estou em dúvida se foram meses, mas mais de um mês eu sei que sim. Todo esse processo, eu sei que isso começou a causar uma expectativa nos alunos muito grande. Começaram a estudar sobre as letras, a professora convidou os alunos se manifestarem em relação a determinadas letras. O que é que vocês acham das letras? E aí acabou que houve eles começaram a entrar no meu universo, né? E começaram a ter a vontade de querer saber mais. E eu lembro que nessa época tinha as redes sociais, já tinha alguma coisa, né? A gente se comunicava já pelas redes sociais. E a professora abriu essa possibilidade dos alunos começarem a fazer perguntas antes de me conhecerem através das redes sociais. E aí eu comecei a responder esses alunos, né? E eu sei que a professora fez várias categorias de trabalho, entre o que foi feito lá, inclusive eu tenho, que depois ela me doou, depois de algum tempo, né? Depois de anos, ela me doou todo o material que os alunos fizeram, geraram em sala de aula, a partir desse contato, a partir desse projeto. Então, os alunos faziam, por exemplo, jograis, uns faziam poesia, começavam a fazer poesia, uns fizeram música, outros faziam teatro. Então, foram várias coisas que eles começaram a fazer. Usaram a criatividade, né? Isso. Ela liberou, né, para que cada um fizesse o que achasse melhor. E, só para frisar bem, esse local é um local, né, da periferia de São Paulo, um local neste tempo. Hoje eu não sei como está esse colégio, mas era um colégio onde que tinha alunos com muitos problemas, com muitas dificuldades. Alunos, por exemplo, com pais alcoólatras, com pais violentos, com pais ausentes, com pais ligados à questão de drogas, pais presos, alunos que, por exemplo, iam para a sala de aula, mas nem se manifestavam, passavam o ano, né, sem se interagir. Então, não era uma escola... Era um contexto difícil. Não era um contexto assim muito dos melhores, não. Bem difícil. E começamos a observar que, através desse projeto, esses alunos, eles começaram a gerar um interesse e começaram a participar muito do projeto. Mesmo os alunos mais difíceis, inclusive os mais, digamos, entre aspas, em estado mais violentos, que às vezes eram até perigosos, porque, né, essa questão da periferia, às vezes até há ameaças por parte dos alunos. Os professores, às vezes, não têm muito o que fazer, né? Não é tão simples esse processo educativo de dar aulas, né, em sala de aula, nessas comunidades assim. Aí, depois, já vou dar um salto e vou lá para frente, no dia do coroamento do projeto, eu sei que nós fomos para um show, que seria o show de encerramento. E seria a primeira vez que eu iria encontrar esses alunos iriam me ver pessoalmente pela primeira vez. Posso fazer um parênteses?
Pode. Então, nesse meio tempo, você ficava interagindo com eles pelas redes sociais, né, trocando ideias, não é isso? E eu aí... ficava respondendo a todas as... E eu tenho essas perguntas até hoje. É muita... Eles queriam Então, você saber teve um tanta contato coisa. com eles, né? Um contato. Antes de ter um contato pessoal, você conversou muito com essas crianças, né? Com esses jovens. Sem dúvida. Dentro do escopo, né, do que estava sendo trabalhado em sala de aula, que era a respeito das minhas músicas, das letras, até da minha biografia também, a questão de uma pessoa que saiu do interiorzão de Minas, né? E no meu site tem uma página que relata muito bem tudo que a gente passou, né? A questão de muita doença, muita dificuldade. Então começou a haver uma sinergia, digamos assim, né? Uma ligação muito positiva, muito especial. Houve uma identificação dos alunos em relação a mim também, como pessoa, não só como dizer que eles podem artista. superar qualquer coisa, né? Isso. Começou a acontecer esse tipo de coisa. Eu me lembro, no final de tudo, depois a gente pode falar mais se você quiser, mas eu já vou lá no final. Essa professora, ela tem, né, um irmão, que é o Diego, e aí ela falou para ele, ó, vai ter um show do César Di. Aí falou o nome da casa, né? É uma casa que tinha no centro da cidade, muito especial, e nós marcamos um show lá, um teatro muito bonito. Aí, você quer ir? E esse Diego, ele gosta da minha música, né? Ele gosta do meu estilo musical. Aí ele falou, meu Deus do céu, você vai levar o César para fazer show para os seus alunos? Falou, vou. Então eu vou lá, porque eu vou ter que ir lá para defender o César, porque eles vão matar ele lá. Falou, eu não acredito que quem gosta, né? Eles vivem um outro mundo. Como é que vai assistir um show de um artista tocando o estilo do César? Sendo que eles curtem outras coisas. Eu conheço muito bem. Vai dar problema isso. Eu vou lá porque qualquer coisa que acontecer eu vou ajudar. Na segurança. Isso que eu estou falando é verdade. Bom, resumindo, nós fomos para esse show. Foi a coisa mais especial, uma das coisas mais especiais que já aconteceu na minha história como artista. Foi uma coisa muito maravilhosa. Eles cantavam as músicas, inclusive tem esses vídeos na internet. Quem quiser assistir, pode assistir. Uma coisa de louco. E no final, a gente foi conversar com um por um. Esses alunos choravam muito, eles se emocionavam muito. Eu tenho até hoje uma pasta gigante de todos os tipos de manifestação que levaram para mim, cartazes. Um aluno que não falava na escola de jeito nenhum, ele escreveu uma carta especial me agradecendo pelo projeto, né? Pelo que o projeto despertou nessa criança. Então, cada um entendeu claramente a proposta do projeto. E qual é a proposta do projeto? É que cada ser humano é alguém muito especial. É alguém que tem arte dentro de si e que precisa simplesmente uma oportunidade para que possa manifestar essa arte. Muitas vezes, aqui não se trata de dizer se existe culpa de alguém ou até da instituição. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que, nesse projeto, as crianças conseguiram se manifestar, colocar para fora, de uma forma como elas mesmas disseram, como nunca antes tinham feito. Então, isso foi um sucesso estrondoso e eu fiquei completamente até abobalhado com isso, mas é claro, fiquei muito feliz, né? Tanto é que depois fizemos várias edições, inclusive fora de São Paulo, em escolas de outros estados. E só para completar,
Depois que nós fizemos com esses alunos que tinham uma faixa de idade mais ou menos ali de 13 anos para cima, até 17, por exemplo, que alunos, por exemplo, do sexto, acho que até do quinto ano, que você pode me ajudar melhor aí, como é que Até o classifica nono, do hoje? sexto ao nono? É até o nono e até o primeiro, Até o o ensino segundo e médio. terceiro, até o É o segundo, ensino terceiro médio. ano do ensino médio. Uhum. Entende? Aí, depois, lá na frente, a gente foi fazendo várias edições com os alunos mais ou menos nessa faixa de idade. Até que uma professora teve a ideia de fazer com crianças de 3, 4, 5 anos. Assim, aí eu falei, não, aí você que sabe, se você quiser fazer, mas o projeto, eles não vão conseguir entender isso. Pois ela fez, olha, Grécia, foi mais emocionante ainda do que esses que eu falei. Eu falei para eles no dia que eu fui lá, se fosse para mim vir no planeta Terra só por causa daquele momento, já valeria a pena. Todas as crianças, foi a mesma coisa que aconteceu com as crianças mais velhas, digamos assim. Todas. E eu tenho os vídeos também, isso pode ser visto nos vídeos que tem no meu canal. Então foi uma coisa assim, existe uma energia que acontece que os professores às vezes não acreditam, a direção não entende, mas acontece. Tem acontecido. E isso é algo que me deixa muito feliz. Sim, é um trabalho muito bonito. Eu fico emocionada. E por isso que a gente teve esse entrosamento tão forte, né? Porque desde cedo é como se eu já tivesse um chamado para isso, né? Tanto que a minha formação é em pedagogia. Todo o meu caminhar na vida foi voltado para essa realidade. Algo dentro de mim me chamava, eu precisava olhar para essas crianças, né? Então, esse novo livro que eu escrevi agora, ele tem todo um contexto de vivências, de experiências, de coisas que eu passei com meu próprio filho, né? Nessa idade de mudança de setênio, 13 para 14 anos, uma idade muito difícil, e ainda mais com esse contexto agora de bullying nas escolas, que tem aumentado muito. Então, eu tive muitos problemas, até então eu via o problema dos outros, né? Então, é uma visão diferente. Você fica, você tem empatia, você se compadece e tudo mais, mas a partir do momento que você passa pela coisa, é diferente. Então, eu precisei passar também, para eu ver todos os lados, como é que funciona, né? O lado do professor, o lado da mãe, o lado do aluno, porque eu vendo o sofrimento do meu filho também. Então, tudo isso serviu de base para que eu pudesse trabalhar mais ainda nessa área, que é uma área que eu já me identifico, né? E é uma área que você também se identifica bastante. E a gente vê que isso tem resultado. A arte, gente, a arte mexe com tudo na gente. A música, a dança, né, o teatro, tudo isso é uma forma da criança se expressar, que nem sempre a criança consegue falar o que sente. Às vezes tem medo, né? Como você falou, o contexto em casa pode ser confuso, pais alcoólatras, né? Cada um tem a sua história difícil, né? Então, muitas crianças se fecham naquele mundinho, algumas chegam a tirar suas próprias vidas. São histórias muito difíceis, e eu, por trabalhar numa escola, eu vejo cada coisa assim, que é de doer o coração, é de chorar mesmo. E a gente vê que, através da arte, a gente pode fazer alguma coisa, que a criança se expressa através de um desenho, ela pode soltar as emoções através da música. Então, a gente precisa fazer isso florescer nas escolas. E por que eu falo das escolas? Porque as crianças passam uma boa parte do tempo dentro da escola. E, às vezes, ali é um momentinho onde ela pode ter a oportunidade de sentir um pouco de alegria, porque muitas delas passam dificuldades nas suas próprias casas. E esse livro vai além disso. A gente não está olhando só para a criança, a gente está olhando para os pais da criança.
porque também são pessoas sofridas, né? Tem seus contextos de dores. Então, é um olhar mais amplo, não só para a criança, mas para todos, para os professores também, que também têm as suas dores e têm que lidar com todo esse contexto que é muito difícil. Os professores também sofrem muito. O Marcos vai contar aí também umas histórias que ele passou. Então, a gente está trazendo esses assuntos. Eu falo muito sobre a música, porque eu já desde pequenininha, eu me identificava com certos tipos de música que me chamavam até de careta. Eu gostava muito de música clássica, já desde criança, né? Tem um pouquinho, assim, do viés do meu pai, que meu pai ouvia muito pianista, essas coisas assim, e eu gostava muito desse som, né? Então, eu me identifico muito, que eu sei que isso faz bem para a alma, né? E aí, o que a gente vai falar aqui também? Dos tipos de música, porque tem música que também desequilibra a gente, não é? Sem dúvida. De falar um pouquinho também sobre isso? Posso falar sim. Eu já passei por várias situações, né? Eu vou citar uma aqui rapidinho, sem contar o caso completo, mas só mostrar aqui uma fala de alguém bastante especial para ilustrar o que nós estamos dizendo. Uma vez eu fui intuído a comprar um livro, mesmo sem saber que livro que era. Eu não vou contar a história toda, eu vou contar só da metade para frente. Eu sei que eu cheguei no local para comprar esse livro e eu não sei, então entrei num sebo. Eu nem sei se tem sebo hoje mais, né? Tem sim, tem. Tem, né? Eu comprava muitos livros em sebo. E aí eu entrei intuitivamente, eu fui na prateleira, sem ver a capa do livro, e puxei um livro. Quando eu puxei o livro, era esse livro aqui, ó. Eu não sei se dá para vocês verem. A Chama Sagrada. É A Chama Sagrada de Lobisang Rampa. E eu fui intuído porque eu estava num momento em que eu queria muito, eu estava querendo mais confirmações, né? Eu queria fazer um trabalho, já estava fazendo, mas eu queria ampliar, no sentido mais profundo, né, digamos assim. E eu não queria que a minha música fosse só uma música que servisse somente para a diversão. Claro que é lógico que eu quero sim que a minha música seja alegre, divertida, serena, que seja para momentos assim de descontração. Sim, claro, mas eu queria mais. Eu queria que a minha música trouxesse uma mensagem, algo além, que pudesse ajudar as pessoas a entrar por uma porta mais transcendente, digamos assim, né? Que ajudasse nesse despertar da consciência, para a gente compreender a nossa realidade, além das organizações, somente das organizações sociais. E aí eu peguei esse livro, como eu disse, intuitivamente, olhei a capa, achei muito legal. É um livro escrito pelo Lobisang Rampa, e eu abri aleatoriamente, e quando eu abri aqui numa página. Eu vou ler aqui para vocês o que está falando aqui. Está falando assim: sons. Que coisa poderosa pode ser um som? Pode acrescentar energia aos pensamentos. A música, a boa música, pode inspirar e elevar o homem. Pode reforçar a fé na honestidade do próximo. Sem dúvida alguma, isto constitui uma realização extremamente desejável em si, mas a música, especialmente composta, pode transformar uma população num exército. Canções militares ajudam a marchar corretamente, com menos esforço. O que acontece é que os jovens estão tentando tornar-se mais loucos
com uma música, com uma cacofonia dissonante que parece ter sido composta para extrair deles o que de pior há neles, levá-los ao vício dos tóxicos, encaminhá-los para as perversões e toda a respectiva sequela. É isto que aconteceu, como vocês sabem muito bem. Pessoas submetidas ao som impróprio podem ansiar por drogas. Canções de beber podem levar a pessoa a desejar beber mais. Algumas das velhas canções alemãs faziam tanto efeito como em salgadinhos. Eram tocadas em alguns bares para aumentar a sede e levar o indivíduo a beber mais, para maior aumento da renda do negociante. O homem combate o homem. Há guerras, revoluções, ódios, distúrbios em todo o mundo. E as coisas piorarão muito antes de melhorarem. Os sons discordantes são os responsáveis por esta situação. Agitadores esguelados e desvairados despertam os piores pensamentos na população, da mesma forma que Hitler, um orador talentoso, mas deformado, conseguiu levar os habitantes sensatos e sólidos alemães a um frenesi, a uma orgia de destruição e selvageria. Se apenas pudéssemos mudar o mundo, eliminando toda música discordante, todas as vozes desarmônicas que pregam ódio, ódio, ódio. Se apenas o homem pudesse pensar em amor, bondade e consideração para com o próximo, não há necessidade de que as coisas continuem como estão. Bastaria que pessoas resolutas de pensamentos puros produzissem sons necessários em música e fala para permitir ao nosso mundo tão tristemente lanceado recuperar certo grau de sensatez e acabar com todo o vandalismo e delinquência juvenil que constitui hoje um espetáculo diário. Aí fala da mídia também, a questão de todo tipo de coisa mais sanguinolenta, mais horrenda que é mostrado. E por fim, por que não iniciamos todos nós um período de meditação durante a qual pensaríamos em coisas boas, traduziríamos pensamentos bons? E isto é tão fácil, porque o poder do som controla os pensamentos de numerosas pessoas. Som, contanto que por trás dele haja pensamento. Na verdade, poderia traduzir essa palavra pensamento por consciência. Uhum. Que haja uma intenção. Exatamente. Né? Qual a intenção positiva. Sem dúvida. Então, como você falou, realmente, com consciência, a gente pode sim colocar um tijolinho de luz através da música. Eu fiz essa escolha de trabalhar neste contexto, né? Sim, e Platão já dizia, né, César, que a música pode tanto elevar como destruir o homem, né? Sim, então, sem dúvida. Às vezes, quando você vai tratar desse assunto, você tem que ir pisando em ovos, que às vezes as pessoas pensam que você está com preconceito musical, e não é isso. Isso é ciência. Não. A música, ela é matemática, ela tem ritmo, tem harmonia, né? Melodia, e existem sons dissonantes que desequilibram a pessoa. Então, não é questão de ser preconceito musical, porque foi feito em comunidade, ou isso ou aquilo, não é isso. É que, cientificamente, é provado que desequilibra mesmo. Então, que tipo de música a gente ouve nas nossas casas? Né? Inclusive, eu passei algumas experiências, aliás, esses 7 anos, o que eu mais passei foi experiência. Eu tive que vivenciar muitas coisas para eu sentir na pele o que era aquilo, né? Se a música, ela tem o poder de curar, né? Que eu até cito no livro, músicas de Beethoven, de Mozart, que eles curam até câncer.
as células cancerígenas, né? Por que não utilizam isso nos hospitais? Sim. Você entende? Eu tive a minha mãe internada, ela ficou 1 mês internada no CTI. Que coisa mais triste, gente, é um CTI. A pessoa, para se recuperar, olha, tem que ser muito guerreiro, porque é o local mais triste que você pode imaginar. E eu falava para as enfermeiras assim, por que vocês não colocam uma música clássica aqui no fundo para esses pacientes melhorarem? Uma cromoterapia, sei lá, a gente tem tantos recursos e não são usados. Oh, só uma aspas aí para enfatizar mais ainda o que você está falando. Eu já falei para várias pessoas, quando a gente vai em alguns hospitais, né? Que eu não consigo entender de maneira nenhuma. A gente chega em todo o hospital, uma das coisas mais proeminentes, que mais saltam aos olhos, começa na recepção. É uma TV, agora geralmente de 50 polegadas ou mais, ligada nos piores programas, mais sensacionalistas, mais violentos, e todas as pessoas assistindo. Se eu fosse uma pessoa que tivesse esse poder, essa responsabilidade, eu pudesse, se eu trabalhasse, né, como diretor de alguma forma nesse sentido, a primeira coisa que eu criaria baixaria um decreto para proibir. É claro que essa palavra proibir não é boa, mas eu estou dizendo de uma forma radical, para ficar bem claro o que eu quero dizer. Não é uma coisa sensata, aliás, é uma coisa criminosa. Nós pegarmos pessoas que estão indo procurar tratamentos com sérias dificuldades, que é o nosso povo em geral, e submeter eles no momento do tratamento, a gente submeter eles ao que há de pior, a todo tipo de notícia, não é nem dissonante, mas criminosa, violenta, perigosa, de frequência realmente rasteira, né? Então, é uma coisa, como você falou aí, você acompanhou a sua mãe, né? Sim. E isso acontece, sim, é muito triste. Para as enfermeiras, por favor, fala para os médicos, fala aqui para a direção desse hospital, vocês precisam fazer alguma coisa. E assim, você se sente tão pequeno, sabe? No meio disso tudo, é uma angústia muito grande. E assim, a gente que está de fora, que não está vivenciando essas coisas, a gente não imagina o que acontece lá dentro. Então, às vezes, a gente é colocado dentro de um contexto para que a gente possa fazer alguma coisa. Nem que seja um vídeo aqui, que esse vídeo chegue, sei lá, vai que chegue em algum hospital influente, que a mudança começa quando alguém começa a falar. A gente precisa dizer que não está legal, então, né? Porque se a gente se cala, a coisa continua. É isso aí, né? Com certeza. Nós precisamos criar um contingente de pessoas que... Porque assim, ó, a maioria de nós, inclusive os espiritualistas, entre aspas, que na verdade somos todos muito parecidos, irmãos, seja de qualquer religião, seja de qualquer grupo, né? Mas as pessoas que parecem estar até mais esclarecidas nesse sentido, da questão das energias, né, de tudo que um som e uma palavra, de tudo que um ser humano gera, que pode causar problema, né? Que é o que fala, que escuta, já que frequenta e tudo mais. Essas pessoas, mesmo as mais esclarecidas nesse sentido, muitas vezes ainda não caíram a ficha sobre isso. Sim. Parece uma coisa muito normal. Isso que nós estamos falando aqui. Por que temos que pensar nisso? O que vocês estão falando? Mas eu, no meu ponto de vista, concordo plenamente com você que é possível sim de melhorar, inclusive os hospitais, melhorando a música, não só a música, mas todos os programas que lá se mostram na televisão. Sim. A energia, né, colaborar para que possa melhorar. E a gente precisa levar esse conhecimento para a população, porque nem todos sabem. Isso. Que, por exemplo, música clássica, ela equilibra pessoas com epilepsia, por exemplo, né? Tem uma sonata de Mozart que coloca a pessoa que está com crise fica tranquila, e só com aquela canção, hein? É interessante isso.
Mozart era um gênio da música. Então, a música, ela é matemática. É interessantíssimo isso. Ela tem um ritmo, uma harmonia tão grande que ela harmoniza as células do corpo, dependendo da música, né? Então, não se trata de preconceito musical quando a gente fala de determinadas músicas que não são muito aconselháveis. Do jovem, por exemplo, ouvir, né? Eu estou até vendo aqui, tem um comentário, acho que é professora. Deixa eu só ler isso aqui, que tem gente participando. Cineton. Eu acho que é professor. É o professor. É professor, né? Sim. O professor Cineton. Ele está dizendo assim, minha monografia foi a temática a música no contexto sala de aula. Isso desde meu tempo de academia. Olha que legal, né? É isso, gente. Esse é diferenciado, esse professor. De professores conscientes. A gente precisa que esse vídeo chegue a mais pessoas na escola, chegue aos hospitais, para a gente ir mudando esse contexto. Porque, assim, eu não sei quem disse isso, mas diz que a gente conhece um país pela música que é ouvida ali. A gente já sabe se aquele país é evoluído ou não. Qual a música que o povo escuta? Não é verdade? Não tem a frase, diga-me com quem andas, que eu direi quem és? Pois então eu digo, diga-me o que você ouve, que eu vou dizer para você em que frequência, em que situação que você está, emocionalmente, psicologicamente, energeticamente e espiritualmente. Sim. E aí a gente está trazendo esse exemplo aí que o César contou, desse trabalho que ele fez na escola, né, com crianças em situações assim difíceis, né, com contextos difíceis, que as pessoas até evitam. Não vou chegar perto desse jovem, porque ele é perigoso. Mas quem é que está criando esse perigo? A gente. É a gente que está criando esses jovens assim. Né? O perigo é feito por nós mesmos. E eles são centelhas divinas, só que estão sofridos. Uma criança, quanto mais é violenta, é porque a dor dela é enorme. Não é? Sim. A dor daquela criança está tão grande, que ela fica violenta. E se não chegar ninguém com o amor, gente, só o amor pode sanar um tipo de coisa assim. Não é as coisas que eu vi nas escolas, das minhas experiências que eu passei durante esses anos, eram punições. A criança, quando praticava alguma violência, ela era punida mais ainda. Ninguém tinha a paciência de ouvir a criança, do porquê que ela está daquele jeito. E aí a punição gera o quê? Mais violência, mais violência, mais violência. Né? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui do que eu botei no livro, porque tem uma historinha lá que eu contei. Mas vai ficar de curiosidade aí para vocês depois comprarem o livro. Mas pode falar, Sérgio. A gente poderia dar uma olhada aí, né? Tem várias pessoas aí interagindo, comentando, se você quiser. Né? Ver cada um, vamos responder um pouquinho aqui o pessoal. A vibração da música, de modo geral, é bem decadente, na minha opinião. Que tipo de música vocês indicariam para equilibrar as vibrações? Eu tenho uma dica aqui, mas vou deixar o César falar. Pode, manda. Não, vai você, pode falar. Bom, você já está falando aí algumas, né? Não, assim, tem o tipo de música que ela equilibra os 7 chakras, que são as sinfonias de Beethoven. Né? Todas as sinfonias dele. E assim, as pares equilibram os chakras pares e as ímpares, os ímpares, né? Então, assim, é super indicado, as sinfonias de Beethoven. Inclusive, espiritualmente, tem toda uma explicação em relação às sinfonias de Beethoven. Então, essa eu já indico. Sim. Música clássica, gente. Eu tenho minhas playlists, aliás, já eu vou divulgar, né? Um outro canal. Eu tenho o canal César D, a gente faz todo o trabalho lá, mas eu tenho o canal do Instituto Movimento Evolutivo, que eu estou preparando. Então lá eu tenho muita coisa lá, muito interessante. As playlists, né? Muita coisa legal. Então eu tenho as playlists de música também, que eu uso no meu dia a dia. Eu uso, por exemplo, música andina. Eu tenho uma playlist de músicas muito especiais. Eu adoro, eu gosto muito. E isso me ajuda muito a melhorar a sintonia. A música andina.
Eu não sei se o Márcio conhece aí. Tem vários grupos, inclusive grupos. Pode falar. Não, e eu ia comentar o seguinte, eu estou comentando aqui sobre música instrumental, né? Mas agora eu quero falar um pouco sobre a voz, que também tem muita influência. Tem músicas, por exemplo, você que é um cantor espiritualizado e tudo mais, quando você está cantando uma música que você compôs ali, uma canalização de uma música com uma letra que tem um conteúdo, a sua voz, ela toca o coração das pessoas. Porque a voz também tem uma vibração. Dependendo da intenção do cantor, você pode transformar vidas, né? Como foi o caso aí desses jovens, né? Porque a gente tem mania de dizer que só a música instrumental tem um certo efeito. Não. Dependendo da voz do cantor, a intenção daquele cantor, a voz faz milagres também. Sem dúvida. Palavra, né? Sem dúvida. Vamos ser mais explícitos, então, já que estamos aqui numa comunidade de pessoas, né, assim, que estão dispostas a ouvirem e eu acho que eles não vão sair correndo, né? As músicas que nós escutamos no planeta, pelo que eu venho percebendo e pelo que eu já ouvi de algumas pessoas especiais assim, da espiritualidade, algumas pessoas que eu considero como referenciais, e também pela minha percepção, pelas minhas experiências. Isso aqui é muito bem controlado. Todas as músicas que tocam no rádio são controladas no plano espiritual. Esses compositores todos são levados à noite, à hora que dormem. Não, eles mas o plano espiritual da escuridão. Um plano, digamos assim, mais denso. Mas só que o lugar que eles vão não parece denso. Mas é exatamente o que todo mundo tem na cabeça. Nós temos muitas ilusões, né? A gente sonha com mansões, com casas bonitas. Então isso é montado no plano espiritual de uma forma perfeita. E é muito bem frequentado. E esses artistas, eles são levados fora do corpo e lá eles são induzidos e as músicas são colocadas todas neles e eles acordam e fazem as letras. Então, todas as letras que a gente ouve são compostas pelos amigos, entre aspas, do outro lado, que controlam este planeta. E essas letras... Todas as músicas não, que tem as músicas da luz. Então, mas eu estou falando da maioria que toca no rádio, né? Mas, na verdade, eu posso afirmar que todas. A única diferença é quem inspira. As músicas que levam para o lado da dependência emocional, da carência, que incentiva a bebida. A sofrência, né? A sofrência e tudo mais. São músicas que são compostas de forma cirúrgica, justamente para tocar as pessoas e manter as pessoas presas nessa frequência. Só que assim, eu não quero aqui, nunca fiz e nem vou fazer, a nega tá manifestando aqui, ó, a minha cachorrinha. Eu não quero fazer terrorismo e condenar. Eu acho que tudo tem o seu momento. A gente sai às vezes, vai a algum local, mas a gente tem que ter a consciência que tudo é, sim, manipulado no sentido de atingir um fim. E, pelo jeito, tem atingido bastante. Então, quando aparece um artista, e aqui estamos falando de música popular mesmo, música que toca no rádio, não estou nem falando, como você disse, de música clássica, New Age, e nem das músicas andinas, e nem de outras músicas que é claramente música que eleva. Mas estou falando da música popular, popularzona, que toca no rádio, o cara beber pinga, né, e é normal, do dia a dia. Então, tem artista...
Não, e tem outros também, tem outros artistas que às vezes, não, eu quero dizer desses, que não quer dizer que todos estão fazendo a mesma música, nesse sentido que leva as pessoas para tão baixo, não. Tem muitos artistas que têm sim uma preocupação. Existem muitas músicas que são inspiradas por um sentido positivo. Então eu imagino que as músicas que são um pouco, digamos assim, de um conteúdo mais denso, elas são inspiradas, colocadas na mente de um determinado compositor para trazer para a face física do planeta, e assim essas entidades mais densas manterem o seu poder sobre a humanidade Terra, como vem mantendo. Também existem outras entidades, no meu ponto de vista, que inspiram artistas que estão um pouco mais abertos, consciencialmente, digamos assim, para que possam fazer uma música e mesmo através da letra tragam energias, vibrações, ideias mais positivas, mais construtivas. E uma coisa interessante, que geralmente quem está ligado à arte, à música, já são pessoas sensíveis, né? Então já tem uma certa sensibilidade. Então, se esse músico, se esse artista não canalizar direitinho a energia dele, ele vai captar coisas densas, porque já tem a sensibilidade. Só que a sensibilidade usada de maneira errada, né? Então tem que ter muita atenção com isso. Que esse processo, ele tem muita intrusão pelo meio, porque ninguém está brincando, só nós aqui que brinca, mas o lado espiritual não brinca. Então eles aproveitam sim, tem uma abertura ali, tem um compositor bom, um cara que tem, né, facilidade de fazer música que agrada, então eles vão se aproximando dessa pessoa até conseguirem tomar essa pessoa para induzir essa pessoa a entrar para o time dos que compõem música, que faz música, para manter a população numa vibração mais baixa. Mas então, a gente precisa ter muita atenção com isso. A gente pensa que não é nada demais, gente, mas tudo é energia, vibração e intenção. Então a gente tem que estar muito atento. Os jovens, principalmente, às vezes eles são agressivos, não só pelo contexto de família, mas às vezes por uma música que ele está muito acostumado a ouvir, que vai estimulando esse tipo de comportamentos agressivos. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, né? Não só na escola, mas na vida diária, né? Sim, é verdade. Então, a gente está falando da música, é claro, né? Mas aí, qualquer coisa, os locais que a gente frequenta, as pessoas, nós temos amigos, todos nós aqui, e nós sabemos quais são os nossos amigos que têm um dia a dia mais positivo, uma conversa que eleva, que tem uma conversa mais que leva para cima, que traz esperança. E aquelas pessoas que têm uma conversa que leva para baixo, uma conversa que... Só reclama da vida. Entende? E aqui não se trata, né, como você falou, de categorizar no sentido de dizer você é desprezível. Eu lembrei do desenho, você é desprezível. Não, mas eu estou falando que é uma questão, já que o tema é esse, né, e nós estamos aqui para isso, então vamos falar um pouco mais, né, aberto, como adulto. Vamos burilar nossas almas, a gente está aqui para isso. Vamos prestar bastante atenção, aqui, sim. Do Cineton, que ele fala, o mantra é excelente para que o aluno tenha uma atenção mais centralizada à aula. Pelo jeito, ele usa mantras também, né? Parabéns, professor. Cineton. Puxa vida, eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, pelos projetos que a gente já fez em várias escolas, que existe sim uma abertura maravilhosa. Os alunos, as crianças, por mais difíceis que pareçam, por mais que apresentem uma condição que parece intransponível, que parece que não tem jeito, mas que criança chata, que criança... Isso tudo é um contexto de um ser humano. A gente saber lidar com ela, que ela tem abertura sim para arte, para música, para poder colocar para fora, né, as coisas que ela tem, que está lá sufocado lá dentro. Olha, tem muitas crianças que se expressam através do desenho.
Geralmente aquela criança bem caladinha, quando você começa a trabalhar a aula de desenho com ela, ela começa a colocar ali na folha do papel todas as dores dela. Aí você fica observando o desenho. Então, no teatro também. Então, são formas de expressão para quem geralmente tem dificuldade de se expressar verbalmente. Sem dúvida. Leda, boa noite. A música é tudo de bom. Me lembro do meu pai, que trabalha cantando, todos deveriam ser assim. Muito bem, claro, Leda, é isso mesmo. Parabéns aí pro seu pai, né? Um abraço para você e para ele. Obrigado por estar nessa live aqui com a gente. Aí, o que mais? A Leda, uma semana abençoada. Cineton, o Márcio. O Márcio nós já respondemos. O Levi Miranda. Aí, Levi, um abraço. Ele falou, Márcio Leal, salve. Poxa, obrigado a vocês, a professora falando do mantra, música andina, vou pesquisar. Você vai achar muita coisa legal, viu? Tem vários grupos musicais muito especiais que ajudam muito. E tem as músicas instrumentais também, muito legal, e tem as cantadas também. Sim, e até vou deixar uma indicação aqui, no meu canal aí, tem alguns vídeos que eu falo sobre a música, sobre os mestres da música clássica. E ali eu trago toda a parte da ciência também, né? Desde lá de Pitágoras, eu venho fazendo assim um estudo, falo de Platão, então eu já gosto dessas coisas filosóficas, né? Então eu venho trazendo a filosofia da música. Tem uns vídeos aí no meu canal, que se vocês quiserem, fique à vontade para assistir. E aí, deixa eu só mostrar aqui para o pessoal que não conhece. Este aqui foi o primeiro livro que eu lancei junto com o César Dick. Ele fez o pós-fácil, né, César? Foi. E aqui eu também falo um pouco sobre o projeto Cantando Ideias, Despertando Consciências. E no novo livro que está sendo lançado, eu conto com o apoio de vocês nessa pré-venda, viu, gente? Quer deixar algum recado aí para gente, César? Bom, quero agradecer a você, né, especialmente, parabenizar você pelo livro que você está lançando. O nome do livro é Pedagosofia, como é o nome do livro completo? Pedagosofia. É só essa palavra. Tem uma explicação, não tem? No título do livro? Você pode falar? Esse Pedagosofia, ele fala da pedagogia, né, tem uma origem grega, né? A filosofia e a condução da criança. Paidos, agogos e Sofia, né? Que é conduzir a criança com sabedoria. Eu fui inspirada a escrever esse livro, primeiro porque eu passei muitas coisas, desde pequenininha. Primeiro eu passei como aluna na escola, né? Depois de adulta, eu resolvi me tornar uma pedagoga. E por aí foi, né? E aí eu via os problemas que aconteciam com as crianças nas escolas, até que eu fui passar também problema com o meu filho na escola. Então é muita história, é muita coisa envolvida que eu precisava trabalhar nessa temática, não tem como fugir, né? Então, nesse livro, eu trago assim como se fosse uma cronologia, né? Já desde lá da Idade Média, eu tive que fazer um recorte, porque a gente tem que ser mais objetivo, então eu fiz um recorte da Idade Média para cá, contando toda a história, né, para a gente se situar. O que a gente precisa fazer agora? E ali ficou uma cronologia bem bacana, que dá para entender todo o movimento que foi feito, não é? Você conseguiu compreender, porque você conseguiu ler o livro. Li, tive a oportunidade de ler e achei fantástico, então por isso eu estou parabenizando você. Tenho certeza que esse livro vai colaborar, né, de uma forma muito legal, para que possa ser mais fácil entendido, porque, como eu disse a você, nós falamos durante a nossa conversa aqui, muitas vezes até as pessoas mais esclarecidas entenderam como fazer, como agir, ainda passa muito batido, como uma coisa normal, muitas coisas que são aberrantes, assim, aberradoras, digamos assim, e parece tudo muito normal, né? E o livro, ele traz uma consciência, ele tem um objetivo, e esse objetivo eu tenho certeza que vai ser muito ampliado. O próprio livro, com pais, com professores, com pessoas que têm a condição de ajudar a implementar um novo jeito, né, de fazer
de fazer aula, de fazer escola, de fazer educação, quero dizer assim, né? Parabéns. Os educadores, eles têm um papel fundamental nessa mudança, dessa Sem nova era. dúvida. É um papel fundamental, e eu conto até de ícones, né, da área da educação que fizeram assim uma grande diferença nas mudanças de eras, né? Foi a Maria Montessori, Rudolf Steiner, né, Loris Malaguzzi. Quem é educador aí já vai poder comentar aí que já conhece essas pessoas. Então foram ícones da área da educação que trouxeram assim avanços muito grandes, porque eu até falo no livro, né, que as crianças, quando algumas de classe mais baixa entrava para a escola, ainda era penalizada com castigos assim de humilhação, né? Antes só era elite que podia ter acesso, mulheres então não podiam estudar, então teve todo um avanço, teve. Mas precisa avançar muito mais, gente. A gente está na era da tecnologia, a gente precisa avançar o nosso cérebro, que isso eu também falo, que é a área da neurociência que entra, e a música tem tudo a ver com isso, de desenvolver a neuroplasticidade do cérebro, que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de regeneração, e a música, nossa, é fantástica para essa área, recupera áreas que praticamente estavam lesadas e mortas, aparentemente, mas que através da música pode se recuperar. Tanto você usar a terapia passiva, que é você ouvindo a música, como a terapia ativa, que é você tocando um instrumento, aprendendo a tocar um instrumento. Tudo isso desenvolve o cérebro, né? Então, gente, se deixar, eu vou ficar aqui umas 3 horas falando, que é uma área que eu gosto muito. Sem dúvida. Então, vou encerrar aqui minha participação e dizendo que o seu livro, além de tudo que você falou aí até agora, também toca na parte mais profunda, que é trazer a consciência. Mostrar ao ser humano que ele não é somente um corpo físico, que ele é um espírito que está aqui encarnado, que tem todo um contexto que precisa ser olhado, que precisa ser levado em consideração. Então, na minha opinião, inclusive, se saltasse direto para esse degrau aí, já seria o suficiente para resolver os outros. Mas como a gente às vezes não consegue, então vai na escadinha, tudo bem, estamos seguindo aí, né? Tem muito que ir obrigado. assim, né? Mas assim, parabéns. Só um complemento. E aonde entra a sua música, né? Que eu quero deixar um recado aqui, se tiver mais educadores aí me ouvindo. O educador, por ter essa influência tão forte na vida da criança, ele precisa estar equilibrado para poder lidar com essas situações. Então, isso, é um foco que eu também trago no livro, que é esse tema, quem é você? Se a pessoa, se o professor ou se os pais não sabem nem quem são eles, como que eles vão conduzir uma criança? Né? É um cego guiando outro cego. Né? Então, nesse livro eu trago, né, algumas ferramentas que auxiliam nesse processo de autoconhecimento, de você compreender quem é você. E essa letra da música, ela é fantástica, né? Você é o quê? Um pedagogo? É um artista? É um palhaço? É um açougueiro? É um pipoqueiro? Quem é você? Você é uma centelha divina, só que você não tem noção disso. E as ferramentas que eu trago ali no livro, que inclusive é o curso que eu vou lançar agora em fevereiro, é um curso de astrologia intensivo. Que, assim, astrologia todo mundo acha que é uma linguagem muito difícil, é complexo. Tem muitos símbolos, né? Muita analogia para ser feita ali. Só que eu, por ser pedagoga, eu estou trazendo o curso de uma forma bem didática, bem leve, onde a pessoa vai conseguir compreender, se autoconhecer de forma didática. Né? Aos pouquinhos eu vou trazer durante o ano vários cursinhos assim intensivos, mais curtinhos, para a pessoa já ir pegando o jeito. Tá bom? Eu fico muito feliz de ver que, além de você trazer toda essa questão mais acadêmica, que é mais aceita, digamos assim, para o público a qual você destina, o lugar onde você trabalha, né? Você também não está se omitindo de trazer uma questão que não é bem aceita, não é tão ainda aceita, que é a questão espiritual. Você falou que eles não têm essa noção, digamos assim, né, tão boa em relação a essa questão de quem é cada um de ser humano. Imagina que nem os psicólogos têm.
muitos psicólogos, uma boa parte deles, são ateus ainda. E não estou falando que ateu não presta, não serve, não. Eu estou falando que é uma visão transcendente. Como é que você não tem uma visão transcendente e você vai passar essa informação para os alunos? De que forma, se você também não tem? Então, você está trazendo essa proposta. Vamos olhar um pouco mais profundo, vamos expandir um pouco mais. E eu ainda vou além. Eu ainda vou além com essa ferramenta que eu estou trazendo. Eu estou me expondo. Não é à toa, foi porque eu experienciei. Né? Não é uma coisa, não é um achismo, não é uma coisa que eu li. Eu vivi isso. Primeiro comigo mesmo. Que essa ferramenta me auxiliou muito no meu autoconhecimento. E me ajudou muito com o meu filho. De eu compreender o que ele passou. Né? Eu já fiz uma live aí com o Marcos, falando da criança paranormal. De como tem crianças que passam sufoco pela falta de conhecimento dos pais em lidar com esse tipo de situação, que não sabem lidar com isso, a criança sofre, o professor na escola fica perdido, que também não sabe. Então, eu estou trazendo essa temática para as casas, para os pais, para a escola. Eu sei que eu estou mexendo num vespeiro, mas eu vivenciei isso. E eu sei que existem meios da gente trabalhar isso e tornar a vida da criança mais leve. E aí a gente acaba com essa violência, mas tem que ser um trabalho interno. A gente não vai acabar com a violência construindo presídio, fazendo mais armas, prendendo as pessoas violentas, porque somos nós que criamos a violência. Então a gente tem que curar dentro de nós tudo isso. E é essa visão que eu estou buscando mostrar agora, né? Me parece muito uma questão de mudar o paradigma. E isso não é uma coisa tão simples, mas se não fizer isso, nós vamos ficar a vida inteira secando gelo. Cada vez uma técnica diferente para enganar uma situação, mas de verdade mesmo, ninguém vai no centro da coisa, né? Vai lá no cerne da questão. O cerne da questão... dentro. No ponto de vista que a gente está colocando aqui, está dentro do ser humano e na parte espiritual. Sem a gente compreender que nós somos espíritos, que viemos até o planeta, simplesmente, né, temos uma passagem aqui, e tudo continua, e como continua também já existíamos antes, então fica bem difícil para implantar uma educação que possa ajudar as crianças a transcender e a realmente compreender a verdadeira realidade do ser humano. Existem inúmeros casos que pipocaram agora em 2023 de crianças com problemas psíquicos. Tudo com fundo espiritual. Sim. E a ciência já tem, eu até cito no livro, o CID-10, né? F44, se não me engano. Já reconhecendo que isso realmente faz parte da realidade. A parte espiritual afetando não só os adultos, mas principalmente, ultimamente, as crianças. Então é isso, gente. É isso mesmo. Muito obrigado, gratidão, um abraço a todos. Obrigado, Grécia. Eu agradeço muito você, César. E a gente vai fazer mais live por aí. Não fuja, não. Vamos lá. Quando te perguntar, quando alguém indagar, quem é você? O que você vai narrar? Quando o traço do tempo vier te alcançar e te indagar no espelho, o que você vai falar? Você é um médium, doutor paciente, você é